Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar também os colegas que estão a participar nesta audição e cumprimentar naturalmente o Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro. Uma primeira nota para dizer que esta crise pandémica vem, em poucos meses, colocar mais uma vez um enorme desafio ao projeto europeu. Nada a que não estivéssemos habituados nos últimos meses e até nos últimos anos, mas naturalmente que a dimensão e a forma como esta crise coloca novos desafios à Europa vem naturalmente criar um teste adicional à solidez, à consistência e até ao futuro deste projeto. Mas eu, otimista, acredito que a Europa vai conseguir resistir às várias pulsões e tentações de divisão e até às contradições que se estão a gerar e que vai ser possível ultrapassar mais esta dificuldade, enfim, de uma melhor ou pior maneira, mas continuando a construir um projeto europeu digno, até porque este projeto europeu, perante uma situação como aquela em que vivemos, vem claramente, ou fica claro, a sua importância, relevância. Eu acho mesmo que fica claro que é impossível continuarmos a avançar sem uma união e sem uma coesão em termos europeus. Relativamente às questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro, a primeira tem a ver com a resposta que a União deu, no fundo, aos vários desafios desde o início da crise até agora. E o que nós sentimos, vários o têm dito, é que esta resposta foi tardia, lenta, tem sido lenta e é insuficiente. Ainda ontem o Sr. Ministro do Planeamento dizia num debate no Parlamento Português que provavelmente os fundos para apoiar o layoff chegarão a Portugal em setembro. Nós já sabemos as dificuldades que têm sido a implementação desta medida em Portugal para responder às necessidades das empresas e, sobretudo, garantir os postos de trabalho e, naturalmente, que estes atrasos ou estas dificuldades colocam muitas interrogações sobre a capacidade e a forma como esta resposta está a ser organizada. E, portanto, a minha primeira pergunta era para ouvir da parte do Sr. Eurodeputado a perspectiva relativamente a esta resposta, qual é a avaliação que faz, o que é que falhou. Ele já referiu no início que a coordenação não foi a melhor, muito embora tenha havido alertas atempados sobre a previsibilidade de uma crise desta natureza, mas o que é verdade é que esta resposta peca naturalmente por muita lentidão e alguma descoordenação. Qual é a sua opinião, a sua perspectiva sobre esta resposta? Uma segunda tem a ver com o plano de recuperação. Temos falado muito sobre o plano de recuperação, sobre a forma como vai ser financiado, sobre os seus objetivos, sobre os investimentos que vão ser contemplados e até sobre a relação entre empréstimos e subsídios. E, concordando com a generalidade dos argumentos, há uma preocupação, do meu ponto de vista, que não tem sido suficientemente valorizada. Reparemos que esta crise vai ser assimétrica em termos territoriais, não só entre os vários países, a crise na Alemanha ou em Portugal, na França ou na Itália terá na economia, na base económica e na sociedade impactos completamente diferentes. E naturalmente que o governo português tem defendido, e bem, uma certa equidade na atribuição dos meios necessários para combater a crise. Mas esta crise vai ter também um impacto territorial dentro de cada país muito diferenciado. E o meu receio é que haja uma tentação de centralizar muitos destes mecanismos e muitos destes recursos e não aproveitar esta oportunidade para criar maior coesão territorial e social interna, para poder reequilibrar, nomeadamente, os territórios que sofrem processos de despovoamento e desertificação mais acentuados e, de alguma forma, para poder garantir que a coesão que nós exigimos ao nível da União Europeia é aquela que aplicamos ao nível dos próprios países. Sendo que, do ponto de vista da resiliência e dos recursos naturais e biodiversidade,
temos aqui uma preocupação adicional com os territórios rurais, com os territórios do interior, que terão e deverão ter um papel fundamental na reconstrução, no relançamento da economia que nós queremos fazer. E, portanto, perguntava-lhe sobre esta matéria o que é que pensa. Finalmente, sobre a questão do quadro financeiro plurianual. Um dos receios maiores que existem em Portugal e nos países da coesão é que não só os cortes que estavam anunciados vão ser concretizados, mas, para além disso, uma parte dos recursos vão ser desviados para outro tipo de objetivos que têm a ver com o desenvolvimento dos países, naturalmente, mas que vão deixar para um segundo plano as questões da coesão, nomeadamente da coesão territorial. E eu pergunto qual é a avaliação que faz sobre esta matéria, partilha deste receio e destes riscos, do receio relativamente aos riscos de utilizarmos uma parte do quadro financeiro plurianual para atingir outros objetivos e, de alguma forma, diluirmos os objetivos da coesão para um país como Portugal, que muito depende e muito espera desta ajuda. Mesmo para terminar, uma questão sobre o Pacto Ecológico. Deverá concluir, Sr. Deputado, por favor. 10 segundos para dizer qual é o balanço que faz relativamente às perspectivas que, neste momento, a Comissão e, no fundo, o Parlamento Europeu têm relativamente ao Pacto. A sensação que fica, por vezes, é que há uma redução de expectativas face aos novos desafios que, entretanto, se fixaram à União Europeia e aos vários países. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço a tolerância.